Meu nome é Carlos, tenho 22 anos hoje. Mas essa história começou quando eu tinha 14. Moro em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no bairro Jardim Primavera. Era 2008, ano da crise mundial, mas nossa crise era bem mais pessoal. Minha família sempre foi evangélica da Assembleia de Deus. Minha irmã Joana tinha 16 anos e era a menina dos olhos de todo mundo na igreja. Ela era alta, morena, magra, com uns olhos castanhos que pareciam perfurar a alma das pessoas. Tinha uma cicatriz pequena no queixo de quando caiu de bicicleta aos 8 anos. Todo mundo achava ela um anjo. A Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém ficava na rua Marechal Floriano, número 245. Joana liderava o coral, organizava retiro espiritual, ajudava nas campanhas. O pastor Marcos vivia elogiando ela no púlpito. Era um homem de 45 anos, gordo, careca, casado há 20 anos com a dona Marlene. Essa menina é um anjo na terra, ele falava todo domingo. Virgem por escolha divina, exemplo para todas as jovens. As outras mães ficavam com inveja da minha mãe. Joana era tipo a filha perfeita que todo crente queria ter. Mas eu sempre notei coisa estranha nela. Quando passava tragédia na televisão, ela sorria. Não era um sorriso normal, sabe? Era como se ela gostasse do sofrimento dos outros. Lembro de uma vez que passou no Cidade Alerta do Marcelo Rezende sobre uma criança de 5 anos que morreu queimada em Belford Roxo. Joana estava assistindo comigo na sala. Quando mostrou o corpinho da criança, ela sorriu e sussurrou bem baixinho. Finalmente. Gelei na hora. Perguntei o que ela tinha falado. Nada não, irmão. Ela respondeu normal. Mas eu tinha ouvido. Outra coisa estranha eram as orações dela. Todo mundo achava lindo quando ela orava em línguas estranhas. Mas prestando atenção direito, aquilo não parecia oração não. Parecia mais maldição. Tinha umas palavras em latim misturadas que dava arrepio. Na época, todo mundo assistia Casos de Família da Cristina Rocha e falava do escândalo da Daniela Sicarelli. Era 2008, tempos mais simples, ou pelo menos eu pensava que eram. A gente morava numa casa pequena de madeira na Rua das Palmeiras, bem perto da rodovia Washington Luiz. Minha mãe Rosa vendia bala e chiclete no ponto de ônibus da linha 771, que ia para o centro. Éramos 6 filhos ao todo, vida apertada mesmo. Meu pai tinha sumido 2 anos antes, viciado em crack. A Joana sempre falava que Deus ia abençoar nossa família. Deus tem um plano para nós. Ela falava sempre. Ele vai nos tirar dessa pobreza. Na época, eu acreditava nela. Achava que minha irmã era realmente especial. Como eu estava enganado. Como eu estava muito enganado. O pastor Marcos começou a dar atenção especial para ela. Chamava para conversar sozinho na salinha dos fundos da igreja. Estou preparando a Joana para ser uma líder espiritual. Ele explicava para minha mãe. Dona Marlene não gostava muito dessa proximidade. Mas ninguém questionava nada porque a Joana era a santinha da família, a santa da igreja toda. Todo mundo a respeitava e admirava. Se eu soubesse o que estava por vir, se eu soubesse que aquele sorriso estranho era só o começo de algo muito pior. A realidade da nossa família era bem diferente da imagem que a gente passava na igreja. Morávamos numa casa de madeira e lona preta na Rua das Palmeiras, bem ao lado do valão fedorento que descia do morro. O cheiro era horrível, principalmente quando chovia. Nossa casa tinha 2 cômodos pequenos e um banheiro do lado de fora. Minha mãe Rosa tinha 38 anos e trabalhava vendendo bala, chiclete e água no ponto de ônibus. Ficava lá das 6 da manhã às 8 da noite, no sol e na chuva. Ganhava entre 15 e 20 reais por dia quando vendia bem. Era 2008, ano da crise mundial. E o Lula falava na TV sobre o Brasil que dá certo. Mas aqui na Baixada a coisa era diferente. Não tinha Brasil que dava certo para nós, não. Minha irmã Carla tinha apenas 5 anos e às vezes catava resto de comida no lixo do supermercado Extra da Avenida Presidente Kennedy. Doía ver aquilo, uma criança pequena fuçando no lixo procurando algo para comer. Meu pai tinha sumido em 2006, quando eu tinha 12 anos. Ele se viciou em crack na Cracolândia do centro de Caxias e simplesmente desapareceu. Deixou só dívidas e uma garrafa de cachaça vazia na mesa da cozinha. Minha mãe chorava escondido quase toda a noite. O dólar tinha disparado por causa da crise. Tudo ficou mais caro.
Arroz, feijão, leite, tudo subindo de preço e a nossa renda sempre a mesma, ou menor ainda. Às vezes a gente passava 2, 3 dias comendo só pão com margarina. Minha barriga doía de fome. Na igreja, o pastor Marcos pregava sobre dízimo de 10%. Deus abençoa quem é fiel nos dízimos. Ele falava do púlpito. Mas como que a gente ia dar dízimo se não tinha nem para comer? Minha mãe ficava com vergonha quando passava a salva de ofertas. A gente assistia Malhação na TV emprestada da vizinha e sonhava com a vida dos ricos. Aqueles meninos do Múltipla Escolha tinham tudo. Roupas bonitas, comida boa, casa grande. Parecia outro mundo. Um mundo que a gente nunca ia conhecer. Joana via tudo isso. Via nossa mãe chorando, via a Carla com fome, via nossa situação miserável. E foi aí que ela começou a questionar. Por que Deus não nos ajuda? Ela perguntava baixinho. A gente é fiel, vai na igreja todo dia, mas continua na miséria. Era uma pergunta perigosa. Uma pergunta que uma boa crente não deveria fazer. Mas Joana fazia. E eu via nos olhos dela uma revolta crescendo. Uma raiva de Deus que ia além do normal. Como se ela estivesse guardando rancor do Todo-Poderoso. Os ricos da igreja têm tudo, ela falava para mim. Carro do ano, casa boa, filhos na escola particular. E nós que somos mais fiéis que eles, temos o quê? Era verdade. As famílias ricas da igreja tinham vida boa mesmo sendo menos dedicadas. Lembro de uma noite que ela ficou na janela olhando as estrelas. Estava revoltada porque a Carla tinha desmaiado de fome na escola. Deus não se importa com pobre, ela murmurou. Ele só abençoa quem já tem dinheiro. Aquelas palavras me arrepiaram. Foi nessa época que eu comecei a perceber que alguma coisa estava mudando na Joana. Ela continuava sendo a santinha na igreja, mas em casa. Em casa ela estava ficando diferente, mais amarga, mais revoltada, como se estivesse planejando alguma coisa para mudar nossa situação. Era sexta-feira, 13 de junho de 2009. Lembro da data porque foi o dia que minha vida virou de cabeça para baixo. Joana tinha voltado do culto da Campanha do Milagre completamente diferente. Era a época da gripe H1N1. Todo mundo andava com álcool gel na bolsa. Mas o que ela trouxe para casa foi muito pior que qualquer vírus. Quando ela entrou em casa, bateu a porta com uma força descomunal. A maçaneta de ferro entortou na mão dela. Entortou mesmo, como se fosse massinha. Minha mãe perguntou se estava tudo bem, mas Joana não respondeu. Só ficou parada no meio da sala, respirando pesado. Fui medir a febre dela com o termômetro velho que a gente tinha. 42 graus. 42! Qualquer pessoa estaria desmaiada com essa febre, mas ela estava de pé, suando frio. Os olhos dela estavam vermelhos, não de choro. Vermelhos mesmo, como brasa. De repente ela começou a falar numa voz grossa, masculina. Não era a voz da Joana. Era a voz de um homem adulto saindo da boca dela. Falava numa língua estranha que parecia árabe misturado com latim. Palavras que nunca tinha ouvido na vida, mas que davam um medo terrível. Ela foi para o banheiro do fundo e trancou a porta. Fiquei preocupado e espiei pela fresta da madeira. O que vi me traumatizou para sempre. Joana estava cortando a própria mão com uma Gillette Bic. O sangue pingava direto numa Bíblia Nova, versão internacional, que estava aberta no chão. Astarote me chama! Astarote me chama! Ela gritava enquanto cortava. Era um nome que eu nunca tinha ouvido, mas só de escutar me deu um arrepio na espinha. O crucifixo na parede do banheiro começou a derreter. Derreter mesmo, como se fosse de cera no fogo. Nossa cadela Belinha, que sempre foi calma, começou a uivar desesperada e saiu correndo para a rua. Nunca mais voltou. Todas as luzes da nossa rua piscaram 3 vezes ao mesmo tempo. Todas as casas, como se tivesse dado problema na rede elétrica. Tentei tocar no ombro da Joana para ver se ela estava bem. No momento que encostei o dedo nela, levei um choque elétrico tão forte que me jogou contra a parede. Bati as costas na quina da pia e fiquei zonzo. Era como se ela tivesse virado uma pilha humana. O espelho quebrado que a gente tinha ganhado da Americanas, rachado desde 2007, formou um desenho perfeito, um pentagrama. As rachaduras se juntaram sozinhas formando uma estrela de 5 pontas. Eu vi aquilo acontecer. As rachaduras se movendo sozinhas,
Minha mãe chegou correndo quando ouviu o barulho da minha queda. Na hora que ela apareceu, Joana voltou ao normal instantaneamente. A febre sumiu, a voz ficou normal, o sangue parou de escorrer. Como se alguém tivesse apertado um botão e desligado tudo. O que aconteceu aqui? Minha mãe perguntou assustada. Nada não, mãe. Joana respondeu com a voz doce de sempre. O Carlos que escorregou no banheiro. Ela me olhou com um sorriso que não chegava nos olhos. Um sorriso que dizia: se você contar alguma coisa. Naquela noite eu não consegui dormir. Ficava pensando no que tinha visto, no nome que ela gritou, no crucifixo derretido, no choque elétrico. Tinha certeza de que aquilo não era normal. Tinha certeza de que alguma coisa muito ruim tinha entrado na minha irmã. Era dezembro de 2009, véspera do Natal. Todo mundo comentava sobre a morte do Michael Jackson que tinha acontecido em junho, mas eu vivia um inferno particular que ninguém mais sabia. Desde aquela sexta-feira 13, eu comecei a ter pesadelos que não eram pesadelos normais. Eram visões do futuro. Perdi 8 quilos em um mês. Minha mãe ficava preocupada porque eu não conseguia comer direito. Toda vez que ia dormir, via coisas horríveis envolvendo a Joana. Ela aparecia nos sonhos grávida, numa igreja em chamas, parindo demônios que devoravam bebês recém-batizados. O som do Thriller do Michael Jackson tocava ao contrário de fundo. Nos pesadelos mais pesados, eu via minha irmã comendo corações humanos durante a comunhão da igreja. Ela mastigava devagar, com sangue escorrendo pela boca, enquanto o pastor Marcos aplaudia. Outras vezes ela ejaculava sangue nos altares. Cenas nojentas que me faziam acordar vomitando. O pior de tudo era que os pesadelos pareciam reais demais. Eu acordava com um cheiro de enxofre grudado na roupa, na pele, no cabelo. Era um cheiro de ovo podre misturado com ferro queimado. Tomava banho 3 vezes, mas o cheiro não saía completamente. Decidi contar para o pastor Marcos achando que ele ia me ajudar. Pastor, tenho tido uns sonhos estranhos com a Joana. Comecei a falar depois do culto. Ele me interrompeu na hora. Pare com isso, menino. Esses são ataques de Satanás contra você. Me chamou de perturbado na frente de todo mundo. Mas aí começou a parte mais assustadora. Os sonhos começaram a se tornar realidade. Na segunda-feira eu sonhei que nossa vizinha Teresa, que vendia açaí na esquina, ia morrer atropelada por um ônibus azul. Na terça-feira ela morreu exatamente assim, atropelada pelo ônibus 464, que era azul. Na quarta-feira sonhei que o supermercado Extra da Avenida Presidente Kennedy ia pegar fogo por causa de um curto-circuito na geladeira dos frios. Na quinta-feira aconteceu igualzinho. Princípio de incêndio que destruiu metade do mercado. As notícias confirmaram. Curto na geladeira dos frios. Na quinta sonhei que a filha do padeiro, a dona Marta, ia nascer com 6 dedos na mão direita. Na sexta, a menina nasceu exatamente assim. 6 dedos perfeitos na mãozinha direita. O médico disse que era raríssimo. Acontecia em um caso a cada 1000 nascimentos. Cada acerto me deixava mais apavorado. Era como se eu tivesse virado um profeta do apocalipse, mas só via tragédias e desgraças. Comecei a marcar as datas e horários dos sonhos num caderno velho. Queria ter certeza de que não estava ficando louco. Tentei contar para minha mãe, mas ela não acreditou. Você está lendo muita coisa de terror, filho. Ela falava. Para de assistir esses programas do Ratinho que ficam falando de assombração. Mas eu sabia que não era coincidência. Eram avisos. Os pesadelos foram ficando mais frequentes e mais detalhados. Via a Joana em rituais macabros, conversando com criaturas horríveis, assinando contratos com sangue. Via nossa família rica, mas rodeada de mortes e desgraças. Via a igreja pegando fogo com pessoas presas dentro. Comecei a perceber que minha irmã sabia que eu estava tendo essas visões. Ela me olhava de forma diferente, como se soubesse exatamente o que eu via nos sonhos. Às vezes eu acordava e ela estava parada do lado da minha cama, só observando, com aquele sorriso estranho. Uma noite ela sussurrou no meu ouvido. Você está vendo o futuro, irmãozinho. Nosso futuro. Fingi que estava dormindo, mas senti um calafrio percorrer meu corpo inteiro. Era como se ela estivesse confirmando que tudo aquilo que eu sonhava realmente ia acontecer. Em 2010, ano da Copa do Brasil, Joana começou a fazer milagres na igreja que deixavam todo mundo impressionado.
Mas eu sabia que tinha algo errado, muito errado. Os milagres dela sempre vinham com um preço que ninguém percebia na hora. Era como se ela tivesse feito um acordo. Para curar um, outro tinha que sofrer. O primeiro caso foi com a irmã Conceição, faxineira da prefeitura de Caxias. Ela estava com câncer terminal no estômago, desenganada pelos médicos. Durante o programa Encontro com Fátima Bernardes, que passava na TV da igreja, Joana botou a mão na barriga dela e gritou em línguas estranhas. A mulher foi curada na hora. O tumor sumiu completamente. Mas no mesmo dia, a filha dela, Aline, de 12 anos, foi atropelada na Avenida Automóvel Clube. Morreu na hora. A irmã Conceição ficou desesperada. Deus me curou, mas levou minha filha. Ela chorava. Todo mundo na igreja falava que eram os mistérios de Deus. Só eu sabia que não era coincidência. O segundo milagre foi com seu Sebastião, cego de nascença. Joana tocou os olhos dele durante o culto de quinta-feira e ele passou a enxergar perfeitamente. Todo mundo aplaudiu, gritou glória a Deus. Foi uma festa. Mas uma semana depois, seu Sebastião se suicidou pulando da ponte do Rio Iguaçu. Antes de morrer, ele contou para o filho que só conseguia ver demônios em todo lugar. Não vejo gente normal não. Só vejo capeta, ele falou. Prefiro ficar cego de novo. O suicídio abalou a igreja, mas ninguém associou com o milagre da Joana. Só eu fiz essa conexão. O terceiro caso foi o mais perturbador. A Jéssica, de 19 anos, teve um bebê natimorto. O menino nasceu morto por complicações no parto. Joana botou a mão no corpinho e orou por 20 minutos. De repente, o bebê começou a respirar. Ressuscitou, na frente de todo mundo. Mas aquela criança não era normal. Os olhos eram completamente pretos, sem branco nenhum. E ele ria. Um bebê recém-nascido rindo sem parar, com uma risada adulta. A Jéssica ficou apavorada, mas todo mundo falava que era alegria de estar vivo. Ela levou o menino para casa, mas até hoje ele só ri. Nunca chora, nunca dorme direito. O quarto milagre foi com seu Mário, que estava paralítico há 5 anos depois de um acidente de moto. Joana orou por ele e ele saiu caminhando da cadeira de rodas. Todo mundo ficou emocionado vendo ele andar novamente. Mas seu Mário saiu correndo da igreja e nunca mais foi visto. A família dele fez boletim de ocorrência. Desapareceu sem deixar rastro. Alguns vizinhos juraram ter visto ele correndo pela mata do Corte 8, nu, uivando como animal. A polícia procurou, mas nunca achou nada. Era como se ele tivesse virado bicho selvagem. O quinto caso foi com Dona Carmelita, muda desde pequena por causa de uma paralisia nas cordas vocais. Joana orou e ela voltou a falar, mas só conseguia gritar blasfêmias em latim. Palavras horríveis contra Deus, contra Jesus, contra a Virgem Maria. Tentaram exorcismo, mas não adiantou nada. Além dos milagres, Joana começou a saber coisas que era impossível ela saber. Sabia que o vereador Antônio traía a esposa com a secretária 3 dias antes da descoberta. Sabia que ia ter enchente na Cidade dos Meninos uma semana antes de acontecer. Sabia que o pastor Marcos estava desviando dinheiro da igreja. Foi assim que ela conseguiu chantagear o pastor. Eu sei dos 15 mil reais que você pegou da campanha. Ela falou para ele depois do culto. O homem ficou branco. Ninguém mais sabia daquilo. O que você quer? Ele perguntou tremendo. Quero conversar sozinha com você. Toda semana. A partir dali, o pastor Marcos começou a dar atenção especial para Joana. Chamava ela para a salinha dos fundos toda quinta-feira. Dona Marlene reclamava, mas ele não dava ouvidos. Eu sabia que minha irmã estava controlando ele, usando o que sabia contra ele. Era só o começo de algo muito pior. Era a virada de 2010 para 2011, véspera do Ano Novo. Todo mundo estava assistindo ao show da Ivete Sangalo em Copacabana na televisão, comemorando, bebendo, fazendo festa. Mas eu estava preocupado com a Joana. Ela tinha saído de casa às 11 da noite, sem falar para onde ia. Resolvi seguir ela. Vi quando pegou o caminho do cemitério abandonado do Corte 8, perto da refinaria de Duque de Caxias. Era um lugar que todo mundo tinha medo. Cemitério antigo, cheio de túmulos quebrados e mato alto. Ninguém ia lá nem durante o dia. Me escondi atrás de uma árvore grande e vi a cena mais aterrorizante da minha vida. Joana estava completamente nua,
deitada sobre o túmulo do coronel Frederico Augusto, um túmulo de 1889, todo rachado e coberto de musgo. Ao redor dela tinha 20 velas pretas que ela tinha comprado na loja de umbanda da rua Doutor Laureano. De repente apareceu uma figura que me fez tremer das pernas até a cabeça. Era um homem perfeito, alto, musculoso, bonito como o Reinaldo Gianecchini das novelas da Globo. Mas os olhos eram vermelhos como brasas e o órgão sexual era descomunal, maior que qualquer coisa que eu já tinha visto. Eles começaram a fazer sexo ali mesmo, em cima do túmulo. Durou horas. Ela gemia, gritava, mordia ele. Ao redor tinha outros demônios menores assistindo e se masturbando. Criaturas horríveis com chifres, rabos, garras, mas todos fascinados pelo que estava acontecendo. No céu, os fogos de artifício do Réveillon explodiam formando desenhos estranhos. Não eram fogos normais. Pareciam símbolos satânicos brilhando no ar. Era como se toda a cidade estivesse celebrando aquele ritual macabro sem saber. Aceito ser sua esposa na terra. Joana gritou no auge do ato. Me dê tudo que Deus e o governo do Cabral me negaram. Riqueza, poder, vingança. A criatura riu com uma voz que ecoou por todo o cemitério. Era uma risada que gelava o sangue. Você será minha rainha. Ele falou com voz grave e sensual. Mas terá que espalhar minha semente, corromper os fiéis, destruir a fé dos fracos. Ele pegou um ferro em brasa que apareceu do nada e marcou a barriga dela. Joana gritou de dor e prazer ao mesmo tempo. A marca ficou gravada na pele. Um símbolo que parecia uma serpente enrolada numa cruz de cabeça para baixo. Agora você é eternamente fértil. Ele continuou. Seus filhos serão meus soldados na terra. O cheiro de carne queimada se espalhou pelo ar. Depois do ritual, eles continuaram transando até o amanhecer. Eu fiquei paralisado atrás da árvore, sem conseguir me mexer, vendo tudo. Era como se meus pés estivessem grudados no chão. Queria correr, gritar, mas não conseguia sair dali. Quando o sol começou a nascer, a criatura desapareceu numa nuvem de fumaça vermelha. Joana se vestiu calmamente, apagou as velas e veio embora como se nada tivesse acontecido. Ela passou do meu lado e sussurrou. Oi, irmãozinho. Feliz ano novo. Cheguei em casa tremendo, suando frio, com vontade de vomitar. Tentei fingir que estava dormindo quando ela chegou, mas ela sabia que eu tinha visto tudo. Veio até o meu quarto e falou baixinho. Agora você sabe quem realmente manda na minha vida. E não é Deus. Naquela noite eu entendi que minha irmã tinha vendido a alma para o diabo. Literalmente. E o pior. Pelo jeito que ela falou, as coisas iam mudar muito na nossa família. Muito mesmo. 2 meses depois do pacto, em fevereiro de 2011, nossa vida começou a mudar de forma assustadora. Era a época do carnaval, todo mundo falava da Cláudia Leite em Salvador, mas a festa na nossa casa era por outro motivo. Minha mãe tinha ganhado R$500 mil na Mega Sena da virada. Os números eram exatamente os que Joana tinha sonhado: 03, 25, 33, 41, 52, 59. Ela escreveu numa folha de papel 2 dias antes do sorteio e guardou na gaveta. Quando saiu o resultado, minha mãe quase desmaiou. Era dinheiro suficiente para mudar nossa vida completamente. Mas as coincidências estranhas começaram logo em seguida. Nosso vizinho, seu Antônio, dono de 3 pontos de mototáxi na Cidade dos Meninos, morreu de infarto fulminante aos 40 anos. Homem saudável, forte, nunca teve problema de coração. Morreu dormindo, sem explicação. O mais estranho foi que ele deixou nossa casa no testamento. Nossa casa. A gente nunca teve contato com ele. Mal cumprimentava quando passava na rua. É milagre de Deus, minha mãe falava. Mas eu sabia que milagre não era. Era outra coisa. Algo muito mais sombrio. A viúva dele, Dona Simone, ficou revoltada e questionou o testamento. Como assim ele deixou a casa para vocês? Vocês nem conversavam com meu marido. Ela foi no cartório, contratou advogado, ameaçou processar. 1 semana depois, ela morreu engasgada com um osso de galinha durante o almoço. O delegado Santos, responsável por investigar a herança,
Começou a fazer perguntas inconvenientes. Muito estranho esses 2 óbitos seguidos. Ele comentou com minha mãe. 3 dias depois, ele sofreu um acidente terrível na Via Dutra. Bateu o carro no guarda-rail e morreu na hora. Caso encerrado. Em março, Joana abriu uma loja na calçada dos imigrantes chamada Artigos Sagrados Bethesda. Vendia crucifixos, terços, águas bentas, bíblias, imagens de santos. Parecia uma loja religiosa normal. Mas eu logo percebi que tinha algo muito errado com aqueles objetos. O primeiro cliente que me chamou a atenção foi o Paulo, mecânico de 40 anos. Comprou um crucifixo simples por R$50. No dia seguinte, voltou comprando mais 10 crucifixos por R$500. É para dar de presente, ele explicou, mas estava com os olhos vidrados, meio estranho. Uma semana depois, Paulo voltou comprando 20 crucifixos por R$2.000. Estava visivelmente mais magro, com olheiras profundas, as mãos tremendo. Preciso deles, preciso muito, ele falava. 6 meses depois estava falido. A família o abandonou e ele foi internado por dependência. Dependência de objetos religiosos. Os outros produtos tinham efeitos similares. Os terços faziam os casais se separarem. Vendemos mais de 200 e teve uma onda de divórcios no bairro. A água benta causava pesadelos horríveis. Os clientes voltavam viciados, implorando por mais. As bíblias faziam as crianças xingarem os pais com palavrões que nem conheciam. Nossa transformação pessoal foi brutal e rápida. Compramos uma casa nova de 3 andares na Rua das Acácias, no melhor bairro de Caxias. Carla começou a estudar no Colégio Santa Terezinha, escola particular caríssima. Minha mãe comprou um Gol 2012 0 km. Eu ganhei um PlayStation 3 com todos os jogos que queria, roupas de marca, tênis importado, tudo que sempre sonhei ter, mas o preço estava sendo muito alto. Cada coisa boa que acontecia com a gente, alguma tragédia acontecia com outras pessoas. A transformação mais impressionante foi na própria Joana. Ela estava mais bonita, mais sedutora, mais confiante. Usava roupas caras, joias brilhantes, perfumes importados. Os homens da igreja começaram a olhar para ela de forma diferente. Até os casados ficavam babando quando ela passava. Mas eu sabia que tudo aquilo era sangue sujo. Cada real que a gente ganhava estava manchado com a morte de alguém. Cada conquista nossa custava a vida ou a felicidade de uma família inteira. E o pior, era só o começo. Joana tinha planos muito maiores para nossa família. Em 2013, ano dos protestos de junho, Joana decidiu que era hora de assumir o controle total da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém. Ela tinha 21 anos e estava no auge da sua beleza diabólica. O pastor Marcos, agora com 50 anos, estava completamente enfeitiçado por ela. Não conseguia mais pensar em outra coisa. Durante a campanha dos 70 dias de oração, Joana começou a seduzir ele usando feitiços sexuais que eu via ela fazer em casa. Ela queimava ervas estranhas no quarto, sussurrava nomes de demônios, cortava o próprio dedo para pingar sangue numa foto dele. Em 2 semanas, o homem virou um fantoche nas mãos dela. Marlene, você precisa sair desta casa, ele falou para a esposa num domingo após o culto. Deus me revelou que nosso casamento é um erro. Dona Marlene ficou em choque. 25 anos de casamento jogados fora do nada. Ela tentou argumentar, chorou, implorou, mas ele estava irredutível. Marlene e os 2 filhos foram obrigados a morar num kitnet miserável em Belford Roxo. Ela tentou denunciar o caso para outros pastores, falar sobre a influência estranha da Joana, mas uma semana depois morreu por complicações cardíacas. Mulher de 45 anos, saudável, sem histórico de problema no coração. Com o caminho livre, Joana assumiu oficialmente a liderança da igreja ao lado do pastor Marcos. Ela implementou mudanças que pareciam inocentes, mas eu sabia que eram rituais satânicos disfarçados. Os fiéis não percebiam porque confiavam cegamente nela. Os batismos viraram algo nojento. Joana misturava sangue menstrual dela na água benta, junto com o esperma de bodes que ela conseguia em rituais noturnos. As crianças eram batizadas com essa mistura podre. E depois de batizadas ficavam mais agressivas, desobedientes, falavam palavrões sem explicação.
A Santa Ceia se tornou um ritual demoníaco completo. Os pães eram feitos com farinha, urina e esperma de demônios que ela invocava toda quinta-feira no porão da igreja. Eu desci lá uma vez e vi ela transando com criaturas horríveis de chifres e rabos, coletando os fluidos numa tigela de barro preto. Os fiéis que comiam dessa comunhão ficavam fanáticos de forma doentia. Dona Eunice, que sempre foi carinhosa com os netos, começou a bater neles sem motivo. Seu Ricardo abandonou a família para se prostituir no centro de Caxias. A jovem Amanda, de apenas 14 anos, engravidou virginalmente de um bebê com características estranhas. Quem tentou denunciar ou questionar as mudanças sumiu misteriosamente. O diácono João, que desconfiou dos rituais, foi encontrado morto boiando no rio Iguaçu uma semana depois. A cantora do coral, Patrícia, ficou muda permanentemente após questionar os cânticos em latim. O tesoureiro Manuel simplesmente desapareceu sem deixar rastros. A igreja cresceu de forma sobrenatural, de 100 membros para 2.000 em apenas um ano. As pessoas vinham de cidades vizinhas para participar dos cultos da pastora Joana. Ela tinha um magnetismo diabólico que atraía multidões, especialmente homens casados que abandonavam as famílias para segui-la. O prédio da igreja foi reformado e expandido para 3 andares. A decoração mudou completamente. Cruzes invertidas disfarçadas de arte moderna, vitrais com símbolos satânicos que pareciam desenhos cristãos, um altar que na verdade era um portal para invocações demoníacas. No 3º andar, Joana montou seu escritório pastoral, onde recebia os fiéis para aconselhamento espiritual. Na verdade, era lá que ela fazia lavagem cerebral, chantagem e rituais de corrupção. Homens entravam cristãos e saíam adoradores do diabo sem nem perceber. O pastor Marcos virou um zumbi completo. Obedecia tudo que ela mandava. Repetia tudo que ela falava. Fazia tudo que ela queria. Durante os cultos, ele apenas apresentava ela. Quem realmente comandava era minha irmã. Ela havia se tornado a líder suprema de uma igreja satânica disfarçada de evangélica. O mais assustador era ver como ninguém percebia o que estava acontecendo. Os fiéis achavam que estavam vivendo um avivamento espiritual, quando na verdade estavam sendo corrompidos sistematicamente. Joana tinha encontrado a fórmula perfeita: destruir o cristianismo por dentro, usando os próprios símbolos cristãos. Em 2015, ano da crise da presidente Dilma e dos escândalos da Lava Jato, descobri que Joana estava grávida de trigêmeos. Não era uma gravidez normal. A barriga dela cresceu em apenas 2 meses, como se os bebês se desenvolvessem em velocidade sobrenatural. E o mais estranho, ela continuava transando com demônios durante a gestação. Lúcifer aparecia para ela toda terça e sexta-feira, sempre durante A Fazenda na Record. Eu ouvia as conversas deles do quarto ao lado. Ele revelava planos grandiosos de dominação espiritual. Você será a mãe da nova geração, ele falava. Seus filhos nascerão humanos, mas com almas completamente malignas. O plano era assustador: criar uma religião falsa que corromperia milhões de brasileiros. Joana seria a líder suprema de uma rede de igrejas satânicas disfarçadas de evangélicas. As pessoas vão adorar o diabo pensando que estão adorando a Deus, Lúcifer explicou. Era um plano diabólico de gênio. Para expandir o projeto, Joana recrutou outras santas em igrejas da Baixada Fluminense. A primeira foi Fernanda, de 19 anos, líder do coral da Igreja Universal de Nova Iguaçu. Linda, virgem, admirada por todos. Perfil idêntico ao que Joana tinha anos atrás. Fernanda foi levada ao cemitério do Corte 8 numa madrugada de lua nova. Presenciei o ritual dela, idêntico ao da Joana, mas ainda mais intenso. Lúcifer apareceu como um jovem galã de novela e fez sexo com ela por 6 horas seguidas. No final, marcou a barriga dela com ferro em brasa, selando o pacto. A segunda foi Patrícia, de 22 anos, pastora auxiliar da Igreja Sara Nossa Terra de São João de Meriti. Mulher casada, mãe de 2 filhos, respeitada na comunidade. Joana a corrompeu aos poucos. Primeiro com presentes caros, depois com revelações sobre o marido traidor, finalmente com a promessa de poder absoluto. A terceira foi Luciana, de 25 anos,
líder de jovens da Igreja Quadrangular de Belford Roxo, a mais difícil de recrutar porque era realmente devota. Mas Joana descobriu que ela tinha câncer no útero e estava escondendo da família. Eu posso te curar, mas você precisa aceitar meu mestre, foi a proposta. Todas as 4 se encontravam secretamente no cemitério toda sexta-feira 13. Formaram uma irmandade satânica que elas chamavam de As Filhas da Luz Negra. Cada uma controlava sua região da Baixada. Nova Iguaçu, São João de Meriti, Belford Roxo e Duque de Caxias. Os métodos de recrutamento eram sempre os mesmos: identificar mulheres jovens e influentes nas igrejas, descobrir seus pontos fracos, oferecer soluções impossíveis em troca da alma. Em 6 meses, elas já tinham corrompido mais de 50 líderes religiosas em toda a Baixada. Enquanto isso, a gravidez da Joana avançava de forma bizarra. O ultrassom mostrava 3 bebês perfeitos, mas os médicos ficavam confusos. Nunca vi fetos se desenvolverem tão rápido, Dr. Henrique comentou. As batidas do coração eram sincronizadas demais, como se fossem um só ser dividido em 3 corpos. Joana começou a ter sonhos proféticos sobre o futuro dos filhos. João Lúcifer vai liderar a política, ela me contou. Maria Satanás vai dominar a mídia. Pedro Belzebu vai controlar a educação. Nomes que ela escolheu pessoalmente, em homenagem ao pai verdadeiro das crianças. Durante a gestação, coisas estranhas aconteciam ao redor dela. Plantas morriam quando ela passava perto. Animais fugiam. Crianças pequenas choravam sem parar na presença dela. Era como se os bebês já estivessem influenciando o mundo exterior através do ventre materno. O crescimento da rede satânica era impressionante. De 4 igrejas infiltradas passaram para 15 em apenas um ano. Cada pastora corrompia outras 5, que corrompiam outras 5. Como um vírus espiritual se espalhando pela religiosidade popular da Baixada Fluminense. O mais genial do plano era que ninguém desconfiava de nada. As igrejas continuavam pregando sobre Jesus, salvação, vida eterna. Mas os rituais secretos, a comunhão envenenada e os batismos corrompidos estavam transformando milhares de cristãos em adoradores do diabo, sem eles perceberem. Era a corrupção perfeita do cristianismo brasileiro. Hoje é 2016, ano das Olimpíadas no Rio e do impeachment da Dilma. Joana tem 24 anos e se tornou a líder religiosa mais poderosa da Baixada Fluminense. Seus trigêmeos demoníacos nasceram em setembro de 2015 e já mostram sinais de que não são crianças normais. Com apenas 7 meses de idade, eles já falam, andam e fazem milagres que impressionam os fiéis. João Lúcifer, Maria Satanás e Pedro Belzebu cresceram em velocidade sobrenatural. Parecem ter 3 anos, mas tecnicamente são bebês. Eles lideram seus próprios cultos infantis na igreja. Pregam sobre amor de Deus enquanto corrompem as mentes das crianças da congregação. É aterrorizante ver bebês manipulando adultos com tanta facilidade. O império religioso da Joana cresceu de forma astronômica. São 15 templos espalhados por Duque de Caxias, Belford Roxo, São João de Meriti, Nova Iguaçu e Nilópolis. Mais de 2 milhões de seguidores fanáticos que assistem aos cultos pelo YouTube, doam dinheiro e vendem tudo que tem para ajudar o ministério. A fortuna dela chegou aos 100 milhões de reais. Tem uma mansão de 3 mil metros quadrados em Barra da Tijuca, apartamento cobertura em Copacabana, fazenda em Petrópolis e uma frota de carros importados. Tudo em nome da igreja, claro. Mas quem usa tudo é ela e a família. Lúcifer cumpriu cada promessa que fez naquela madrugada de Réveillon. Joana tem mais poder que o prefeito de Caxias, mais influência que os deputados estaduais, mais dinheiro que os empresários mais ricos da Baixada. Ela conseguiu tudo que sempre quis: riqueza, poder, vingança e prazer sexual ilimitado. A rede de pastoras satânicas se expandiu para outros estados. Fernanda abriu filiais no Espírito Santo. Patrícia está corrompendo igrejas em Minas Gerais. Luciana se mudou para São Paulo. O vírus espiritual que começou num cemitério abandonado de Caxias agora infecta meio Brasil. Os milagres dos trigêmeos aparecem toda semana no Domingo Espetacular. João Lúcifer fez um paralítico andar. Mas o homem virou assassino serial 3 meses depois. Maria Satanás curou uma criança com leucemia, mas a mãe morreu de câncer fulminante no dia seguinte.
Pedro Belzebu multiplicou pães numa favela, mas todos que comeram ficaram viciados em drogas. A transformação da nossa família foi completa. Minha mãe Rosa agora é superintendente-geral do ministério, usa roupas de grife e dirige uma BMW. Carla, que antes catava comida no lixo, estuda em colégio suíço e fala 4 idiomas. Eu me formei em administração e gerencio os negócios legais da igreja. Mas o preço de tudo isso foi nossa humanidade. Não somos mais uma família normal. Somos executivos de uma empresa satânica multinacional. Cada real que ganhamos está manchado de sangue. Cada conquista nossa custou a vida ou a sanidade de centenas de pessoas inocentes. Joana não demonstra nenhum arrependimento. Pelo contrário, ela está mais feliz e realizada do que nunca. Descobri a verdade. Ela me falou ontem enquanto assistíamos Zorra Total. Deus abandona os pobres, despreza os sofredores, ignora os necessitados. Mas Lúcifer recompensa quem tem coragem de buscá-lo. Ela tem planos ainda maiores para o futuro. Quer se candidatar a deputada federal em 2018, criar um partido político religioso, influenciar as eleições presidenciais. Vamos colocar um presidente satanista no poder. Ela sonha. E o povo vai votar nele pensando que é cristão. Os trigêmeos já demonstram interesse pela política também. João Lúcifer quer ajudar as pessoas pobres, corrompê-las. Maria Satanás quer levar alegria para as crianças, pervertê-las. Pedro Belzebu quer ensinar sobre Deus, destruir a fé verdadeira. Planos diabólicos com roupagem angelical. Às vezes eu me pergunto se ainda há chance de voltarmos atrás, de nos arrependermos, pedirmos perdão, tentarmos uma vida normal. Mas aí olho para nosso patrimônio, nosso poder, nossa influência, e entendo que não há volta. Vendemos nossas almas e não há como recomprá-las. A verdade é que Joana encontrou a fórmula perfeita para a felicidade terrena. Aceitar que Deus não se importa com os pobres e fazer um acordo com quem realmente tem poder neste mundo. Ela nunca foi mais poderosa, mais rica, mais influente. Nunca foi mais feliz. E essa felicidade maldita é contagiosa.